Minhas mãos ainda tremem enquanto digito isso e meu pulso ainda arde. Se eu não registrar o que aconteceu imediatamente, provavelmente vou me convencer de que sonhei com tudo. Agora mesmo é muito cru e real para negar, e quero capturar cada detalhe exatamente como me lembro. Era uma quarta-feira à noite, depois que a escola fechou. Fico até tarde nas quartas-feiras para dar aulas na biblioteca. Atualmente estou treinando Bento Mendes em questões de matemática do Enem. O cara precisa de mais ajuda do que eu posso razoavelmente dar a ele antes do exame em algumas semanas. Mas são R$50 por hora, então sorrio apesar da frustração quando tenho que explicar um conceito 3 vezes. Nas noites em que fico depois do expediente, tenho que andar cerca de 1 quilômetro da escola até o ponto de ônibus. Como os dias estão ficando mais frios e mais curtos, a escuridão já estava caindo quando saí do terreno da escola. O segurança acenou para Bento e eu e nos deixou sair pelos portões trancados. Como sempre, Bento me ofereceu uma carona para casa em seu Honda, embora meu apartamento fosse na direção oposta à casa dele. Como sempre, hesitei, não interessada em fingir que estava gostando da presença dele por mais tempo do que o necessário. Tenho a impressão de que ele está me vendo como uma espécie de paixão platônica e não vou fazer nada para encorajá-lo. Desliguei do trânsito com meu podcast favorito nos ouvidos. Já tinha ouvido esse episódio antes, mas gosto de descomprimir e deixar minha mente vagar após um longo dia. Minha guarda estava baixa e não notei nada fora do comum enquanto estava sentada no banco do ponto de ônibus, sob um poste de luz. Claro que sempre há a consciência incômoda de estar ao ar livre com a escuridão às suas costas, mas eu poderia me distrair pegando meu telefone e rolando minhas redes sociais. Quando ouvi o zumbido familiar do ônibus parando e senti o deslocamento do ar, mal levantei os olhos do post que estava lendo enquanto mostrava meu passe de ônibus para o motorista e me acomodava no assento vazio mais próximo. As portas se fecharam e comecei a sentir os solavancos do ônibus voltando para a estrada e acelerando. Eu estava suficientemente absorta no meu próprio mundo que a primeira coisa que me alertou sobre a estranheza foi a tela piscando do meu telefone totalmente carregado. Tentei reiniciá-lo, mas ele só falhou ainda mais com uma confusão listrada de barras de arco-íris. O podcast gaguejou em estática antes que a voz do apresentador voltasse à vida, mas incompreensível e errada de alguma forma, como se estivesse sendo tocada ao contrário. Incomodada com isso, guardei o telefone na mochila e olhei para cima. No início, nem percebi o quão anormalmente silencioso estava. Não havia barulho de motores ou vento passando, nenhuma conversa de outros passageiros, nem mesmo o som de respiração além da minha. Não, a primeira coisa que chamou minha atenção foi o número na frente do ônibus. Eu tinha embarcado no 47 em vez do 31. Minha estação só tinha um ônibus que parava lá em todo o tempo que eu a usei. Talvez tivessem adicionado uma nova rota da qual eu não tinha ouvido falar. Se fosse assim, eu estava indo na direção errada. Pensei em puxar o fio para parar, mas quando olhei pela janela para a escuridão, percebi que estava irremediavelmente perdida. Normalmente, os postes de luz iluminam a estrada no meu caminho para casa, e posso reconhecer lojas e placas familiares conforme passamos. Agora, o lado de fora não tinha luz própria, apenas uma floresta densa iluminada pela luz do próprio ônibus. Queria abrir um mapa, então peguei meu telefone novamente, mas a tela estava completamente preta. Tentei o botão de energia, mas ele soltou faíscas e chocou minha mão, me fazendo gritar e deixá-lo cair no chão. O telefone caiu com um barulho no pé da mulher na minha frente. Soltei um pedido de desculpas enquanto o recuperava com os dedos ainda ardendo. A mulher não reagiu de forma alguma, nem ao telefone que quase atingiu seu pé, nem à minha exclamação. Normalmente eu evito olhar muito para os outros passageiros, uma regra tácita do transporte público. Mas isso me fez olhar para a mulher que estava olhando fixamente para mim. O que vi me fez pular para trás, caindo dolorosamente com a ponta do meu assento pressionada contra minha espinha. A mulher parecia desbotada, como uma foto de baixa resolução com cores dessaturadas. Enquanto eu continuava a olhar, ficou claro que eu podia ver através dela para a chapa de metal da parede atrás dela. Ela olhou através de mim também, como se eu não existisse. Sentei-me no chão, paralisada pela lenta percepção de que estava cara a cara com um fantasma.
Nunca fui crente no sobrenatural. Meus sentimentos sobre o assunto eram de que quanto mais você acredita nesse tipo de coisa, mais provável é que você o encontre. Por que um fantasma se incomodaria em assombrar alguém que nem sequer faria a cortesia de perceber? Mas essa visão de mundo se despedaçou diante dos meus olhos, que ainda estavam fixos em sua expressão vazia. Quando o choque passou um pouco, desviei o olhar. Eu temia a ideia de verificar o resto do ônibus, mas os pelos arrepiados em meus braços e os calafrios correndo pelas minhas costas, ainda doloridas, me disseram que eu tinha que fazer isso. Arrisquei um olhar para os assentos à minha direita e meu coração, já martelando, quase me sufocou com a forma como saltou para minha garganta. Cada passageiro no ônibus compartilhava exatamente a mesma translucidez nebulosa e total alheamento à minha presença. Olhar para a frente confirmou que o motorista não era diferente. Eu estava sozinha em um ônibus cheio de almas perdidas. Cada instinto do meu corpo me implorava para correr, para me atirar de uma janela do veículo em movimento à mercê do asfalto abaixo. Ainda assim, eu não tinha ideia de onde estava e nenhuma maneira de ligar para pedir ajuda. Cerrei os punhos e fechei os olhos com força enquanto forçava minha respiração a desacelerar e esperançosamente evitar hiperventilar. Os fantasmas me deixaram sozinha, perdida em seu próprio êxtase silencioso. Um casal no fundo parecia estar conversando, mãos se tocando e lábios se movendo silenciosamente. Um homem idoso cochilava, livro na mão e cabeça calva inclinada para a frente. O resto eram algumas crianças com mães ou pais por perto e alguns funcionários de escritório segurando suas pastas. Eram fantasmas antigos, eu podia dizer pelas roupas datadas que cada um usava. Minha amiga Sofia é mais moderna do que eu, mas consigo reconhecer o vintage. Todas as roupas deviam ser dos anos 90 ou até dos anos 80. Uma simpatia curiosa tomou conta do meu medo quando a ameaça de dano imediato desapareceu. Quem eram essas pobres pessoas e para onde estavam indo? Sem pensar, levantei-me e estendi minha mão em direção à mulher à minha frente. Meus dedos formigaram levemente enquanto roçavam seu contorno enevoado. Então eles correram por sua forma como se ela fosse fumaça. Nenhuma reação dela. Tentei novamente com o velho adormecido. Meus nervos anteciparam o sussurro seco e amassado do papel contra as pontas dos meus dedos enquanto eu tentava tocar seu livro, mas era como sentir uma sensação em um membro fantasma. Andei para a frente do ônibus com passos inquietos. O motorista era um homem de meia idade em um uniforme azul. Os mostradores e botões no painel não faziam sentido para mim, mas eu podia dizer que este ônibus era um modelo antigo, não um em circulação agora. O que deveriam ser faróis brilhantes lançavam um brilho fraco e enevoado na estrada à frente. Com um sobressalto, percebi que estávamos nos aproximando de um cruzamento após um longo trecho de mão única. Tentei agarrar o volante e acabei ficando meio envolto no fantasma do motorista, minha mão subsumida na sua maior. Minha pele arrepiou nos pontos onde meu corpo permaneceu envolto na forma nebulosa do motorista, mas a curva do volante parecia diferente. Era como uma membrana um pouco mais sólida do que as figuras pelas quais eu havia passado. Apesar de sua superfície parecer quase delicada demais para tocar, ela resistiu ao meu aperto e manteve sua forma. Tentei torcer o volante para o lado no cruzamento, esperando que se eu pudesse mudar de direção, eu pudesse virar o ônibus e encontrar o ponto de onde eu havia entrado. Mas minha mão escorregou e o volante permaneceu exatamente onde o motorista o segurava firme, nos empurrando direto para a frente. Minha mão estava dormente onde eu tinha feito contato com o volante, mas a sensação desapareceu rapidamente. Tentar pisar no freio ou abrir as portas era igualmente inútil. Finalmente desisti e agarrei minha mochila no peito como um talismã protetor. O desespero estava me inundando e enchendo de uma impotência que eu não sentia desde a infância. Nenhuma lógica, razão, nem mesmo conhecimento que eu conhecesse poderia explicar como isso tinha acontecido comigo. Era como se eu fosse o fantasma preso e impotente em vez de todos eles. O pensamento passou pela minha cabeça de que talvez eu tivesse morrido, mas eu tinha certeza de que teria me lembrado disso. Belisquei meu braço como se isso fosse me acordar desse sonho. Apesar da dor, era reconfortante ter certeza da minha própria forma sólida e carne quente. Era aterrador.
Das profundezas da minha memória vieram histórias do submundo na mitologia grega. Lembrei-me de viagens no rio Estige, do barqueiro Caronte e do cão de 3 cabeças de Hades. Dizia-se que aqueles que não eram enterrados ou não podiam pagar o pedágio eram forçados a vagar pela terra. Estremeci. O erro de toda essa situação me oprimia. Eu não pertencia aqui. Eu não era como o resto deles. Gritei com o motorista, embora soubesse que ele não podia ouvir. Isso é um erro. Você tem que me levar de volta para casa. Eu ainda estou viva. Naquele momento, eu teria dado tudo só para ser ouvida por um deles. Nunca me senti tão sozinha quanto naquele ônibus, chorando pela minha vida para quaisquer fantasmas, deuses ou homens que pudessem estar ouvindo. Quando o sino tocou para indicar uma parada e nós paramos bruscamente, pensei que poderia bater no para-brisa dianteiro. Eu me segurei com as palmas das mãos contra a suavidade insubstancial do vidro fantasma. Uma garotinha de talvez 5 anos que eu mal tinha notado puxou a corda para pedir uma parada. Quando seus olhos se voltaram para mim, fiquei imóvel como uma pedra, como se ela tivesse o rosto da Medusa. Ela se levantou do assento e avançou em minha direção. Como os outros, seus olhos grandes estavam nublados, brancos como catarata, mas eu sabia com absoluta certeza que ela me via. Seu olhar sem pupilas e sem piscar nunca se separou do meu. Ela se arrastou para frente, os braços se estendendo para mim enquanto sua boca se abria. Atrás de seus dentes separados havia uma escuridão tão profunda que tinha sua própria gravidade. Queria me sugar e engolir cada parte de mim, das minhas memórias e sonhos até a última célula do meu corpo mortal. A escuridão estava chocando contra o cinza efêmero de tudo que nos cercava. Ela moveu suas pequenas mandíbulas para cima e para baixo como se estivesse rangendo os dentes para mim. Isso fez o buraco negro preso ali expandir e contrair sua atração hipnotizante. O abismo ficou cada vez maior até que percebi que ela estava bem na minha frente. Ela estava tentando falar comigo, mas tudo que eu conseguia ver era aquele vazio faminto que se escondia dentro dela. A mãozinha da garota disparou para frente com velocidade impossível e envolveu o pulso que eu tinha levantado em uma tentativa fraca de afastá-la. Eu estava em choque tanto por sua força de vício, quanto pela sensação agora estranha do toque de outro corpo. Ela era forte como ferro e congelou e queimou tanto que meus nervos puderam processar a sensação como nada além de pura dor. Então as portas se abriram com um chiado e o ar frio da noite entrou. A garota me arrastou até a saída pelo meu pulso e o que vi lá fora foi a mesma escuridão cavernosa e faminta que estava dentro dessa garota, mas em um nível infinito. Lutei com tudo em mim, tentando chutar seu pequeno peito e cabeça para arrancar meu braço livre. Eu preferiria enfrentar o ônibus com seus espectros silenciosos do que essa escuridão horrível. Minha própria alma recuou e eu sabia por algum instinto antigo que se eu fosse com ela, não sobraria nada de mim, nem mesmo um fantasma. Nós avançamos lentamente enquanto eu cedia terreno. Ela me pegou na metade da escada e eu me agarrei desesperadamente ao corrimão com minha mão livre. Os pés dela encontraram o chão lá fora agora e ela quase me arrastou para além da entrada quando parou, o aperto ainda esmagando meu braço. Seus olhos terríveis se encontraram mais uma vez com os meus e suas sobrancelhas franziram como se implorassem. Percebi no ponto onde minha própria mão parou que ela não conseguiria me arrastar para além da soleira que eu podia sentir brilhando bem na beirada do ônibus. Ela me empurrou para frente e eu resisti. Felizmente, eu podia sentir as portas começando a deslizar de volta para o lugar. A garota deu um último puxão inútil e os cantos de sua pequena boca se viraram para baixo enquanto as portas se fechavam e quebravam seu aperto. Eu caí para trás com alívio demais para alguém na minha situação. Meu pulso estava vermelho e dolorido onde a garota me tocou, e eu cambaleei de volta para meu assento para cuidar da dor. Minha imaginação ficou ocupada inventando possibilidades horríveis do que a garota tinha sido, para onde estávamos indo agora e o que poderia ser de mim. Eu só queria ter tido tempo de ligar para minha mãe e dizer adeus. Até mesmo algumas pessoas prestes a morrer em acidentes de avião entendem isso. No começo, o calor era quase reconfortante. A parede de metal na qual eu estava encostada esquentou até ficar quente demais para tocar, me tirando do meu torpor. O cheiro de gasolina e fumaça me atingiu com força.
Quando percebi que o ônibus tinha pegado fogo, era tarde demais. Até os fantasmas ao meu redor pareciam notar. Eu não conseguia mais ver a estrada pelas janelas da frente, apenas uma lâmina de chamas ferventes chicoteando contra o para-brisa. Havia um contorno azul bruxuleante de fogo fantasmagórico consumindo a frente do ônibus. Dentro dele, uma chama vermelha e amarela hiperreal lambia as laterais do ônibus. Ela tinha vindo para todos nós, não importava nosso estado. O motorista pisou no freio e parou o ônibus inteiro. Fui jogada para trás contra a parede escaldante. Diante de mim, fantasmas estavam parados, tentando passar uns pelos outros até a porta. A cena se desenrolou em uma pantomima horrível e eu não conseguia desviar o olhar. Um funcionário de escritório empurrou o leitor idoso, jogando-o contra um poste que deixou sua cabeça sangrando enquanto ele caía, inconsciente. Um garoto abriu a boca em agonia silenciosa enquanto era pisoteado pela multidão que tentava forçar a saída. Eu o vi cair quando seu tornozelo prendeu na alça de uma bolsa. Então sua perna cedeu sob um sapato, um salto pressionou sua espinha enquanto uma mulher passava correndo e o garoto mole que agora estava imóvel. Na frente, os passageiros se aglomeravam na porta. Nosso motorista desligou o motor com defeito e tentou sem sucesso mover a maçaneta que controlava as portas. Alguém se esforçou com ele para aumentar a força, mas as portas pareciam estar soldadas pelo metal derretido. Um homem sacudiu o motorista pelos ombros, parecendo gritar algo que eu não conseguia entender. A mulher de saltos altos bateu na porta que estava brilhando vermelha com o calor. Ela não conseguiu nada além de queimar todo o seu lado que ela havia jogado contra a barreira. Seu traje grudou em seu corpo como se estivesse colado no lugar. Sua carne fumegava. Alguém a arrastou de volta para a desculpa pobre que tínhamos para a segurança. Eu estava vivenciando tudo o que eles vivenciaram. Meu próprio fogo sufocou meu ar, enchendo meus pulmões com vapores ardentes e vertiginosos. O suor escorria de mim e eu me sentia febril no calor cada vez maior. O ônibus tinha se tornado um forno. Bati meu punho contra uma janela, mas a mesma resistência de antes me impediu de quebrar o limite do ônibus. Tudo o que senti foi uma dor pungente e quente. Além dos corpos caídos, todos recuaram para a parte traseira, onde as chamas ainda não haviam cercado completamente as janelas. O motorista lançou um extintor de incêndio de emergência nas paredes, mas com as chamas ainda do lado de fora, teve pouco efeito. Ele então tentou usá-lo para bater em uma janela traseira. As chamas da frente do ônibus ficaram famintas e curiosas. Corri para trás também, grata por não ter que lutar com todas essas pessoas pelo canto mais seguro. O fogo lambeu o teto até que o metal cedeu acima do assento do motorista e da porta e faíscas de metal quente caíram. A mulher de salto tentou cobrir a cabeça com os braços, mas rajadas de metal vermelho brilhante pegaram seu cabelo e a iluminaram como uma tocha. Um homem tirou o casaco para tentar abafar a chama na cabeça dela, mas o algodão queimou com a mesma facilidade, dobrando rapidamente o tamanho do fogo e puxando-o para dentro também. Agora o ônibus estava engolido. O motorista conseguiu abrir um buraco com o extintor de incêndio vazio através da janela traseira, mas só permitiu que o fogo saltasse para dentro. Uma faísca pegou em sua manga e o fogo se espalhou por seu braço antes que ele pudesse reagir. Os que permaneceram tentaram se amontoar sob os assentos ou bateram os punhos contra o vidro, assim como eu. O ônibus inteiro foi engolido pelo inferno. Não havia para onde correr e nada a fazer além de atacar o ar cheio de fumaça do qual o fogo ganancioso roubou todo o oxigênio. Caí no chão enquanto minha visão começou a escurecer nas bordas. Meus joelhos e palmas bateram no metal escaldante do chão do ônibus enquanto eu caía. Embora eu tenha tentado me afastar quando um fio de chamas atacou em minha direção, ele atingiu a perna da minha calça jeans e o calor se espalhou por ela como o pavio de uma vela. O fogo era meu mundo. Suas luzes ofuscantes e fumaça enchiam meus olhos ardentes. Sua queimadura selvagem sugava meu suor e fervia o sangue dentro de mim, e os gritos horríveis afogavam meus ouvidos. Vagamente eu estava ciente de que o lamento estridente vinha somente de mim, embora soasse como a agonia de muitas vozes, como se os gritos de todos os meus fantasmas silenciosos se juntassem com os meus. As roupas queimavam rapidamente sem oferecer proteção.
O cabelo cedeu tão rápido que poderia ter desaparecido se não fosse pelo cheiro sulfuroso que deixou em volta do meu rosto derretido. Depois que os pelos finos do corpo queimam, as camadas superiores da pele racham e se enrolam como se seus fragmentos estivessem alcançando as gotas de umidade que o fogo acabou de tirar. Uma vez que essa barreira fina como papel é rompida, a gordura congelada sob ela já começou a amolecer e pingar da carne. Leva um pouco mais de tempo para as chamas comerem os músculos e tendões mais grossos e densos, mas seu apetite voraz lambe cada osso que ele não consegue devorar. Minha mente absurda forneceu a imagem do bacon de domingo de manhã chiando em uma panela e uma risada demente saiu de mim. Gritei até ficar rouca, até minha voz engasgar, meus lábios racharem e sangrarem, e então o sangue ficou terrivelmente seco. Gritei até que o ar quente se expandindo em meus pulmões estourou os alvéolos internos e os fez entrar em colapso completamente. Então meu grito foi adicionado ao coro silencioso dos fantasmas queimando comigo em uma miséria silenciosa. Desta vez, as vozes ecoando no que tinham sido meus ouvidos eram todos nós juntos. Foi uma eternidade ou um instante, ainda não sei dizer. De repente, percebi que os gritos eram mais uma vez só meus. Minhas mãos estavam pressionadas contra a aspereza do asfalto sólido abaixo de mim. Era deliciosamente fresco. O cheiro de gasolina e borracha subia da estrada. Eu engasguei no ar e o gosto era tão doce e fresco que quase doeu. A escuridão reconfortante me envolveu enquanto eu piscava para afastar as brilhantes imagens posteriores das chamas. Meus nervos ainda formigavam por todo o corpo, mas nenhuma dor mais os atormentava. Levantei a cabeça para ver a traseira de um ônibus fantasmagórico se afastando enquanto continuava sua jornada sem mim. A aparição estava inteira e sem queimaduras novamente, assim como eu. Quando olhei para a minha direita, percebi que ele tinha me deixado no exato lugar em que embarquei aparentemente há uma vida atrás. O ponto de ônibus mundano com um poste de luz iluminando seu banco parecia cenário em um teatro escuro. A mudança de cenário foi tão abrupta que mal consegui compreender. Quando me virei, tive o último vislumbre do ônibus 47 contornando o quarteirão, completando seu próximo ciclo de inferno de fogo. Uma mulher que já estava esperando no ponto me olhou como se eu fosse louca. Para ela, eu devia parecer uma drogada ou uma fugitiva de um hospital psiquiátrico. Eu sorri para ela de qualquer forma com toda a gratidão que eu teria se ela mesma tivesse me tirado do ônibus em chamas. Então o 31 parou e eu muito propositalmente esperei que ela embarcasse primeiro. Só quando me acomodei no ônibus é que percebi que ainda estava usando minha mochila. Nem pensei em verificar depois de perceber que ainda estava viva. Fui pegar meu telefone no bolso de trás e quase o deixei cair em choque. Meu pulso estava coberto por uma queimadura furiosa exatamente onde o punho da garotinha o cerrou ao tentar me arrastar para a escuridão. Verifiquei obsessivamente. Não há um único fragmento de prova que eu tenha além desta queimadura vermelha e descascada. Encostei a cabeça na janela fria do ônibus e deixei as lágrimas rolarem livremente, aliviada por estar viva, mas assombrada pelo que tinha acontecido. Eu não sabia se alguém acreditaria em mim, mas prometi a mim mesma que nunca mais pegaria um ônibus à noite novamente. Eu havia embarcado em um ônibus fantasma, e mesmo tendo sobrevivido para contar a história, sabia que nunca mais seria a mesma.